Estamos muito felizes por estar recebendo vocês, tanto eu quanto a Ana aqui presente, também em nome da UCA, em nome do professor Ramalho e da Tatiana. E a gente está muito feliz por vocês estarem participando. E lembrando que, de uma certa forma, a gente está gravando. Posteriormente, amanhã, sim, digamos assim, melhor, estarei subindo para o YouTube e estarei disponibilizando para todos vocês aí os vídeos, né, para quem não pôde estar aqui presente hoje. Em nome da UCA, um braço educacional da ANADEM, é nosso dever aí estar fazendo esse tipo de trabalho com vocês, de levar o conhecimento para todos vocês, tirar as dúvidas, e convidamos, né, várias pessoas, e a gente tem convidado várias pessoas para estar discorrendo sobre vários assuntos aí relacionados à parte do direito médico, importante para vocês. Estamos com um evento agora que a gente iniciou esta semana, que é a parte da publicidade médica, levando em consideração que segunda-feira entra em vigor a lei, e estamos fazendo várias ações, só para conhecimento de vocês. Essa semana aí nós colocamos à disposição de vocês vários podcasts relacionados à publicidade médica, direcionada ao público médico, né? Então, advogados, representantes comerciais, se puderem estar compartilhando esses vídeos com os nossos associados, a UCA agradece. Hoje o nosso CRA também começou a disparar para os nossos associados os quatro podcasts, os 4 episódios, só que graças a Deus, né, Alexandre, como a gente tem uma gama muito grande de associados, vai demorar 3 dias para todo mundo receber, né? Então, espero que todos recebam antes do dia 11. Paralelo a isso, temos aí esse trabalho, né, sendo realizado aí junto com o doutor Renato Assis, né? Mas vou dar a palavra aqui para a nossa superintendente jurídica, a doutora Érica, para dar seguimento. Ana, se você quiser falar alguma coisa, está à disposição. Tá bom? Então, vamos dar andamento. Muito obrigada a todos aí pela participação. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Hoje nós iremos realizar um debate que vai ser conduzido pelo Dr. Renato Assis sobre a Resolução 2336 de 2023 do Conselho Federal de Medicina, que trata sobre a publicidade médica. A resolução, como a Patrícia falou, entra em vigor na segunda-feira, dia 11 de março, e o Dr. Renato ele vai trazer uma análise da resolução, vai apresentar o ponto de vista dele, com as críticas que ele também entende sobre a resolução para todos os senhores. Como vai funcionar? O Dr. Renato vai fazer a explanação para todos, né? E ao final, eu vou pedir para os senhores que, no decorrer da aula que ele vai dar, né, encaminhe no chat se tiver dúvida, questionamento ou quiser fazer algum apontamento sobre o que foi explicado, que aí no final da explicação eu vou fazer o questionamento para o doutor Renato. Então, me mandem pelo chat, que eu faço ao final o doutor Renato, e a gente vai fazendo esse debate para não interromper e também ficar uma coisa mais leve de ser conduzido. O doutor Renato Assis, ele é advogado, especialista em direito médico, professor e empresário, conselheiro jurídico e científico da ANABEM. Ele é secretário-geral do capítulo brasileiro da SOLADEM, membro da Associação Mundial em Direito Médico. Doutor Renato, eu te passo a palavra. Boa noite, Érica, Ana e todos os demais presentes. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né? Segunda-feira começa a vigência das novas regras, que não faltam são dúvidas e infrações, né? A gente olha no Instagram afora, é muita loucura, tem gente já aplicando o que eles entendem que são as regras, né, de uma forma totalmente desordenada. Isso sempre aconteceu, na verdade, e aí entra o papel do advogado especialista, né? Acredito que muitos de vocês fazem a mesma coisa. Eu sigo todos os clientes aqui, eu estou sempre cercando aqui, tentando orientar. E eu acho que esse momento ele é mais importante do que nunca, porque se os médicos ganharam alguma liberdade, certamente a fiscalização ela vem na mesma medida. O Érica, eu tenho umas telas para apresentar, eu consigo compartilhar a tela aqui? Consegue sim, Liberado? Renato. Vai lá em Tá share liberado. screen, por favor. Beleza. Pessoal, eu vou passar algumas telas, tá? E só para ficar bem claro para vocês e todo mundo ficar bem à vontade,
Não é propriamente uma aula que eu vou mais dividir com vocês as minhas dúvidas sobre o assunto, que são muitas, né? E, obviamente, né, totalmente aberta a opiniões divergentes, convergentes. Então, quem tiver dúvida, manda no chat e, tendo tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível na apresentação, a gente abre para uma discussão também no final, com os pontos mais controversos, tá? Então, o assunto nosso é essa nova, eu chamo de a nova publicidade médica, porque as mudanças foram muitas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre riscos, desafios e oportunidades. Nós saímos, basicamente, da idade da pedra na publicidade médica, né? A resolução que tinha vigência era de 2011, teve algumas atualizações através de outras resoluções e pareceres, mas eram regras muito restritivas e arcaicas, né? Que tentavam segurar os médicos lá na época de Hipócrates, né? Muitas regras que não faziam muito sentido. Até por isso, né, elas eram descumpridas com tanta frequência. Já a nova resolução, né, que entra em vigência na segunda-feira, tem regras aí altamente abrangentes e modernas, né? Agora, na minha visão, e a minha visão muito particular aqui, eu respeito opiniões contrárias, ela é ótima, né? Está na vanguarda, mas trouxe, eu acho que ela avançou um pouquinho além, e é possível, né, pelos motivos que eu vou apresentar aqui, que o Conselho Federal de Medicina tem que dar um passinho para trás mais adiante, né? Então, o tema aqui, gente, é as mudanças são positivas ou negativas? Na minha visão, né, depende do ponto de vista, né? Tudo na vida depende do ponto de vista para a gente falar se é positivo ou negativo, e essas mudanças não são diferentes. Primeiro ponto que eu trago, né, eu vou trazer aqui alguns destaques conceituais da nova resolução. Primeira coisa que chama atenção é o conceito permissivo e não proibitivo, né? A resolução antiga ela só proibia condutas, a síntese dela, né, o tônus dela era a proibição, já essa nova é a permissão. Ela prioriza a ética, né, e coloca o paciente no centro da relação, como deve ser. Abraça as redes sociais, os recursos tecnológicos, é uma coisa que a gente sentia muita falta, era uma limitação muito grande, né? Esse ponto é interessante, ela presume a eticidade de todos os meios, né, o contrário devendo ser provado, e quando eu digo meios aqui, envolve até redes sociais, ela cita nominalmente as redes existentes e deixa ainda em aberto para futuras redes que venham a existir, né, as redes particulares aí dos médicos. Reduz a subjetividade definindo alguns termos, né? Eu cito como exemplo aqui sensacionalismo e concorrência desleal, que eram conceitos totalmente em aberto à interpretação, e isso possibilitava, né, uma ginástica interpretativa aí dos médicos para acabar descumprindo algumas regras, né? Agora a gente tem esses conceitos aí muito bem definidos. Reafirma a obrigação de anonimato do paciente. Aqui está uma das grandes contradições que eu vou falar mais adiante, né? Ela permite uma coisa, um monte de coisas, mas ao mesmo tempo ela prega esse anonimato do paciente, que é uma coisa impossível, né? Sob a ótica dessa nova resolução. Proíbe expressamente propaganda enganosa, venda casada, etc. Algumas condutas aí que são proibidas pelo ponto de vista da relação de consumo, né? Então ela traz também essa ótica consumerista e proíbe coisas, né, que é basicamente chover no molhado para o leigo, né? Proibir propaganda enganosa, venda casada. Mas quem entrou na área sabe que o óbvio precisa ser dito, né? Tanto que acontece bastante isso na publicidade. Mudanças de maior impacto, né? Em primeiro lugar, a principal premissa essa resolução traz sendo a finalidade educativa e instrutiva, mas ao mesmo tempo ela declara o objetivo de captar e aumentar a clientela. Então eu vejo isso como uma mudança impactante e de certa forma uma contradição. Ela denomina os pacientes como clientes, né? Eu acho que é tudo que o próprio o CFM não deveria falar, era essa equiparação de pacientes a clientes, né? Porque no ouvido dos médicos isso abre uma avenida aí para más condutas. A, a resolução revoluciona o uso de imagens dos pacientes, né? Isso é uma coisa óbvia e inegável. Reconhece os médicos como empresários, isso é um ponto muito legal, né? Permitindo até atuação em ramos correlatos à medicina, desde que não haja conflito de interesse, né? Isso é muito fácil de ver. Eu vejo muito, por exemplo, o cirurgião plástico que recomenda uma prótese e, coincidentemente, é a que ele tem para vender. Isso é um claro conflito. Pode ser a melhor prótese, gente, do mundo, tá? Mas quando eu recomendo e eu tenho para vender, fica suspeito. E essa suspeição chama conflito de interesse. Então, isso tem que ser respeitado, tá? Reconhece os médicos como os autênticos influencers da medicina. Isso também eu achei uma coisa fantástica. Se alguém tem que influenciar, são os próprios médicos, né, na área da medicina.
Regulamenta a relação com a imprensa, isso é uma coisa que a resolução antiga até citava e outros pareceres também, né? Mas ela traz lá a necessidade de um tom sóbrio e impessoal, né? Obviamente verídico, e os médicos na imprensa, além de declarar os conflitos de interesse, têm que agir como representantes da medicina e não de si próprio, né? O foco tem que ser informativo, gente. Quando o médico fala para a imprensa, não tem cunho de venda de serviço, né? E esse cunho comercial. Outras alterações de destaque, né? Obriga a constar o nome CRM especialidade com RQE, né? Que é uma coisa que chama bastante atenção. E um ponto curioso para muitos, né? A palavra médico em toda a publicidade. Por que isso? Teve médicos que reclamaram, pô, tem que colocar médico. Gente, isso é ótimo, né? É para diferenciar dos não médicos, né? Que são meio malandros aí na publicidade e acabam se passando por médicos, faltando a palavrinha médico. Então, isso é uma coisa muito boa que o Conselho Federal de Medicina tem essa visão, né? Quando é PJ, os dados são do diretor técnico, né? Que na verdade é quem é responsável por toda a publicidade, quem responde ao diretor técnico quando se trata de PJ. Autoriza as campanhas promocionais de desconto, né, que é um ponto muito controverso também, gente. Isso aqui é médico participar de Black Friday e essas campanhas. Bom, veda, né, premiações, sorteios, consórcios, que era uma coisa que muito médico fazia. Vocês devem ter visto muito aí consórcio de cirurgia plástica, etc. Então, isso é vedado, né? Mas permite campanhas promocionais de descontos, o que eu pessoalmente discordo, né? Não tem nada a ver com medicina isso. Permite divulgar o ambiente das clínicas, equipamentos e tecnologias. Isso é mais uma vedação que não fazia o menor sentido, desde que essas tecnologias, né, sejam aprovadas pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina, e desde que seja verdade, né, gente, sem cura milagrosa aqui, sem aguinha que faz nascer cabelo na cabeça, né, que eu vejo muita gente aí anunciando. Permite a utilização da equipe clínica e de auxiliares na publicidade, isso também é muito legal, né? E o anúncio de profissionais de atividades correlatas à medicina, por exemplo, aqui a fisioterapia, né? Que muitas clínicas têm o fisioterapeuta e algumas outras atividades além dessa, né? Segue vigente a proibição de publicidade de medicamentos, equipamentos, alimentos. Eu vejo isso muito nas redes sociais, acredito que vocês veem também, né? Médico recomendando pílula mágica, né? Alimentos que são bons para isso, aquilo. Já existe uma discussão do médico poder prescrever alimento. Agora, recomendar a compra, né? Representando marca em rede social, isso é claro que não. Então, aqui a resolução choveu no molhado, mas o óbvio tem que ser dito. Autoriza a divulgação de preços de consultas e, leia-se, preços de consultas e nada mais. Então, preço de tratamento, cirurgia, etc. Gente, é claro que a vedação permanece. Isso depende de cada paciente, né? Depende da anamnese, da análise clínica. Então, não divulgar preço de cirurgia, etc., igual tem muita gente fazendo, também não pode, é só o preço de consulta. Nós tivemos, né, como eu disse, uma grande revolução no uso das imagens, pessoal. A resolução ela autoriza o uso sem a limitação à finalidade científica, que era mais uma aberração carregada aí pela última resolução, uma coisa que não cabe no século XXI. Traz como indispensável o consentimento expresso do paciente e, além de expresso, específico, gente. Então, o termo de consentimento aqui não é o termo para cirurgia, não. É o termo para uso das fotos na publicidade. Isso aqui tem que ficar muito claro. Impõe respeito ao pudor, à privacidade, ao anonimato do paciente. Aqui também eu grifei palavrinhas separadas para ficar bastante claro para todo mundo, gente. Quando a gente fala de respeito à privacidade, a gente está falando da privacidade. Quando a gente fala de respeito ao pudor, gente, tem gente fazendo publicações que é uma coisa absurda, né? Pacientes seminuas. Eu tenho conversado com algumas pessoas, algumas lideranças, sobretudo o CREMESP, gente, e tem médico aí para ser processado por estupro, né? No mínimo, um abuso de incapaz. São os médicos que colocam a paciente anestesiada e ficam passando a mão no corpo após a cirurgia, no pós-imediato, mostrando como é que o bumbum, o contorno do bumbum ficou redondinho e tudo. Então, coisas de péssimo gosto, né? Eu não gostaria que a minha esposa, após a operação, fosse apalpada pelo médico ali na rede social, o Brasil inteiro vê. Então, são atentados ao pudor, o médico tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nesses pontos, eu acho que essa nova resolução abriu os portões do inferno, né? Porque eu acho que faltou ver o comportamento que muitos médicos estavam tendo nas redes sociais antes de autorizar todas essas condutas, né? E, obviamente, né, gente, o anonimato, né, que aqui eu também achei uma grande contradição, autorizar tudo isso, mas falar que tem que manter o anonimato.
Veda o sensacionalismo e a concorrência desleal, agora com critérios bem específicos, né? Proíbe fotos digitalmente manipuladas e alteradas. Eu pus aqui 171, os advogados vão identificar bem. Estelionato, gente, você mostrar foto manipulada. E essa manipulação não acontece só digitalmente, aquela foto com iluminação direta, com óleo no corpo, aquilo ali não é uma coisa honesta, porque aquele resultado não é nem daquela paciente, muito menos das outras. E já tem cirurgiões plásticos colhendo os maus frutos dessas condutas, né? Porque a própria paciente depois vai lá com esse vídeo e fala assim: meu corpo não está mais assim, eu perdi o resultado depois de uma semana. Aí o médico tem que explicar: não, mas esse resultado não é de verdade. E aí como que fica, né? Obriga a informar as indicações, contraindicações, fatores que podem influenciar o resultado, bons resultados, maus resultados, isso tudo, gente, quando vem o antes e depois, isso tem que estar em foto também. Então, não é só alegria a nova resolução. Autoriza a captura de imagens e procedimentos pelo próprio médico, né? Equipe de filmagem, igual a gente vê entrando em alguns ambientes cirúrgicos, né, gente? 3, 4, 5 pessoas aí para transmitir ao vivo. Isso não pode, só em partos. Agora, por que só em partos e não nas cesarianas, né? Eu acho que aqui faltou alguma coisa. Mas, gente, essa autorização de captura de imagem pelo próprio médico também é complexo, né? Porque além de levar o celular ou a câmera para dentro do ambiente cirúrgico, o médico tem que parar para filmar. Então, tem algumas contradições aí para serem colocadas. Proíbe lives de procedimentos, né, gente? Não pode transmitir nada em tempo real, justamente por esse motivo que eu falei, né? Ainda sobre a revolução, gente, não foi só das imagens, a revolução está também nas redes sociais, né? No perfil, o médico tem que fazer igual o FET faz aí no perfil do Zoom dele, né? Tem que colocar todas as informações. A OAB fala isso, né? A maioria de nós não segue, os médicos têm que seguir. Nome, CRM, especialidade com RQE e ali a palavrinha médico, né? Mesma coisa que eu citei lá atrás, só que aqui nas redes sociais. Autoriza, gente, a repostagem dos pacientes, né? Lembrando que as repostagens são analisadas como se fosse do médico. Aí aqui eu chamo a atenção mais uma vez. E o anonimato, né? Se eu estou repostando alguma coisa do paciente, como é que eu respeito o anonimato? Autorizo o uso de influencers, mas veda publicações sistemáticas. Então, eu posso usar o influencer só uma vez, né? Se eu operar um famoso, eu uso uma vez e nunca mais, né? Isso é o que a resolução traz. Autoriza selfies, né? Assim como áudios e vídeos de ou com os pacientes. Mais uma vez, eu posto uma selfie com o paciente, como é que eu respeito o anonimato? Mais uma contradição. Autorizo o antes e depois, né? Está aí a grande alegria dos médicos no primeiro momento e acredito que a grande tristeza daqui a mais alguns passos, né? Porque isso aqui é muito, muito controverso, gente. Tem esse caráter ético e informativo que tem que ser respeitado, tem que ser dentro da especialidade, então aqui acaba a alegria de muita gente que surfa na onda de outras especialidades sem ter o RQE, e tem que ter informações amplas de indicações, evoluções boas, ruins, complicações, etc. Gente, não é só o antes e depois, não é só aquela coisa automática que encanta, não. Tem que mostrar a parte ruim e os riscos também, né? E autoriza, por último, aqui os anúncios pagos, gente. Então, pode patrocinar no Instagram à vontade, segundo a nova resolução. As contradições, gente, que eu já citei algumas aqui, né? Você tem que respeitar o caráter informativo, que continua sendo a tônica, só que você pode usar para captar clientela, gente. Então, isso aqui, para mim, ficou um pouco absurdo. Chama clientes, pacientes de clientes. É uma coisa também bem controversa, né? Autoriza usar foto, tirar selfie com o paciente, repostar a postagem de paciente em rede social, mas tem que respeitar o anonimato. Ficou bem confuso isso também. Usar influencers, né? Então, posso operar a pessoa famosa, mas tem que respeitar o anonimato na hora da repostagem. Também não faz tanto sentido isso. Caráter informativo em face de campanhas comerciais igual Black Friday. O que tem de informativo? Só para deixar claro, gente, a postagem informativa, é claro que ela atrai paciente também, mas o objetivo tem que ser informação. Quando a gente autoriza campanhas comerciais, eu acho que a gente joga por terra o caráter informativo. Fotos em procedimentos, né, durante procedimentos, pelo próprio médico e segurança do paciente, eu acho que é mais um ponto controverso. E, gente, a equipe de filmagem dentro da sala, no parto, confrontando aí com a segurança do paciente. Eu acho que é mais uma contradição. Então, muita coisa aqui tem que ser melhor abordada, melhor explicada. Eu acho que essa discussão não vai parar por aqui. Então, gente, vamos lá. A percepção, vou passar para a crítica agora, tá? Eu fiz um apanhado rápido aqui das mudanças. E qual que é a grande crítica, gente? A percepção do mercado, as mudanças no primeiro momento, foi de uma grande evolução, uma atualização e modernidade. Eu concordo com tudo isso, né? Nós precisávamos disso, nós recebemos tudo isso na nova resolução. Nós abandonamos um contexto arcaico, né, de tentar forçar a barra, mantendo a medicina no século XVIII, mas tem um outro lado, né, gente?
Essa ampla liberdade para os médicos na publicidade, ela traz um preço, né? Então, foi dada essa liberdade toda, ela vai trazer um aumento de competitividade através da publicidade e sem o receio dos processos éticos, né? Muita gente comemorou isso. Agora a gente pode ir para cima na publicidade sem receio de processo ético. Concordo também. Mas, gente, será que o problema dos médicos é o processo ético? Será que esse é o problema? Será que é isso que incomodava? Vamos ver alguns números aqui que eu trouxe naquele infográfico que eu divulguei em janeiro. São de 2023, Conselho Federal de Medicina. Em 53 julgamentos do Pleno, só 9 era sobre artigos, né, da parte de publicidade do Código de Ética Médica, o artigo 115, que fala sobre anúncio de títulos de especialidade sem embasamento, né, sem o RQE. Já na Câmara, gente, de 659 julgamentos, só 42 era sobre publicidade. Eu não estou falando aqui condenações, não, tá, gente? Estou falando julgamentos. Nenhuma penalidade grave foi aplicada com base em publicidade médica. Então, gente, será que o problema é a publicidade? Vamos ver os dados do CREMESP, gente. O CREMESP, em 2022, que ele não liberou, até o dia que eu fiz essas telas aqui, os dados de 2023. Aí está o ranking das principais temáticas dos processos éticos em São Paulo. Gente, a gente não tem publicidade médica nas principais temáticas dos processos em São Paulo. Então, tem alguma coisa errada com isso, gente. Será que os órgãos que analisaram isso basearam na métrica certa? E o risco judicial, ele foi medido? Porque eu não vi nada disso, né? A resolução, gente, ela não ameniza o risco judicial, né? Todas essas mudanças eliminaram, entre aspas, né, as infrações éticas, mas não as legais. Os juízes, eles não se baseiam, gente, nas resoluções para julgar. Eu lido com isso todos os dias aqui. E eles não falam, olha, isso é infração ética. Não, ele fala, olha, isso contraria esse artigo de tal lei. É isso que acontece. Então, nós tínhamos uma situação que já era grave, né? Na justiça. Será que isso foi considerado nessa nova resolução? Eu vou trazer alguns cenários aqui interessantes que eu acho que vão sofrer um grande impacto, né? Distribuição de médicos no Brasil. Nós temos mais de 562 mil profissionais, dá 2,59 para cada 1.000 habitantes, né? Agora, essa distribuição ela é muito desigual. Nós temos mais de 50% em 3 estados, São Paulo, Rio e Minas. Isso traz um grande paradoxo. Falta médicos em 24 unidades federativas e nós temos uma altíssima concorrência nessas 3, né? Obviamente, né, dependendo da especialidade, tem uma concorrência maior ou menor, dependendo da região. Isso aqui eu estou falando em números absolutos de médicos. Na medicina estética, gente, a coisa fica um pouco mais complicada, né? A distribuição de cirurgiões plásticos, esses dados aqui são do Conselho Federal de Medicina e da SBCP. Nós temos 60,5% dos cirurgiões plásticos só na região sudeste. Mais da metade disso, gente, está só em São Paulo, né? Então, eu estou citando a cirurgia plástica, gente, porque é o assunto que fica mais em evidência quando a gente discute publicidade médica e redes sociais, etc., né? Quem mais faz os anúncios, né? Quem mais aparece ali é a turma da estética. Além, né, desses pouco mais de 6.500 cirurgiões plásticos, nós temos, gente, todos os demais militando também ali na medicina estética, porque tem esse agravante, o Conselho Federal de Medicina permite a atuação de qualquer médico em qualquer área, sem o título de especialista. Não pode fazer a publicidade, embora eles façam, né? Então, essa concorrência na estética não é só desses 6.500 cirurgiões plásticos, é de quase todo mundo, né, que atua na área da estética. E tem ainda a concorrência dos não médicos, né, gente? As cirurgias mais concorridas aí no mercado, que são rinoplastia, otoplastia e blefaroplastia, são feitas também por dentistas biomédicos e enfermeiros. Eu não digo que são bem feitas e nem que são feitas de acordo com as regras, né, da lei do ato médico, do Conselho Federal de Medicina e de cada conselho respectivo dessas profissões aqui. Mas eles fazem, o fato é esse. E os procedimentos estéticos, além de dentista, biomédico e enfermeiro, tem ainda fisioterapeuta, farmacêutico, esteticista, até a turma do salão de beleza está fazendo alguns procedimentos, aplicando botox aí, etc. Então, a concorrência ela é muito grande, né? E toda essa disputa, gente, ela acontece onde o mercado conversa, que é nas redes sociais. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a expectativa do paciente moderno, gente. Isso é muito interessante, né? Nós vivemos a época do culto à beleza. Segundo uma fundação australiana, a Purity Foundation, 38% das meninas de 4 anos já estão insatisfeitas com o corpo. Gente, olha que loucura. Eu tenho um filho de 7 anos, é uma criancinha.
Agora, imagina uma criança de 4, uma menina, né? Porque as meninas sofrem uma pressão estética muito maior do que os homens, né? 38% estão insatisfeitos com o corpo. Gente, não tem nada mais bonitinho do que o corpo de uma menina de 4 anos, né, gente? Criança, um menino, uma menina de 4 anos. Como que uma criança está insatisfeita com o corpo? Essa é a pressão estética, e ela vem, sobretudo, das redes sociais, né? Agora, olha esse dado da SBCP: 34,21% dos pacientes de cirurgia plástica no Brasil têm o diagnóstico, né? Sofrem de transtorno disfórmico corporal. Quem não sabe o que é isso, gente, é aquela condição que você nunca está feliz com a própria imagem até você virar um monstro, né? A gente tem exemplos aí de Donatella Versace, eu acho que é esse o nome daquela gringa, aquela italiana, né? Tem também a Gretchen, algumas outras pessoas aí, né, que estão cada vez mais estranhas por conta dessas cirurgias repetitivas. A pessoa perde totalmente a razão ali nessas intervenções. Ainda sobre o fenômeno do culto à beleza, pessoal, tem uma grande influência da tecnologia nisso. Filtros e aplicativos que modificam a estética facial e corporal. Hoje as pessoas procuram os cirurgiões plásticos e mostram a cara no filtro do Snapchat. Fala, doutor, eu quero ficar desse jeito. Olha como é que o meu olho ficou bonito, olha como é que minha boca ficou mais projetada. Tem até um nome para essa patologia, eu não recordo agora. Esse dado, gente, esses dados aqui são da Facial Plastic Surgery, é uma instituição americana, e da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. 55% dos pacientes americanos buscaram cirurgiões plásticos para melhorar a aparência em selfies, né? E aqui no Brasil não é diferente, 44,73% dos pacientes brasileiros buscaram cirurgiões plásticos por influência das redes sociais, gente. Então as pessoas vivem mais lá do que no mundo real. E quem está influenciando as pessoas nas redes sociais, pessoal? Os médicos, né? Segundo essa pesquisa aí da SBCP, 80,3% dos médicos usam publicidade nas redes sociais, né? E 60,2% tem como primazia ali o Instagram. E tem um grande problema nisso, gente. O Instagram, se o médico quer passar informação, talvez o Instagram não seja o melhor lugar, porque é uma rede social que privilegia imagem, né? Então, ali a gente já vê que já tem um grande desvio, um grande problema, não digo dos médicos, né, mas de toda a sociedade. A gente viu isso nesses impactos aqui. Então, gente, nós temos um mercado de uma imensa concorrência em empreendedorismo na classe médica, né? Setor privado, principalmente nas grandes capitais, sobretudo no Sudeste, altamente concorrido. Empreendedorismo no setor da saúde em alta, e isso traz como consequências, né, gente, a mercantilização da saúde, afetação negativa, diga-se de passagem, da jornada do paciente, piora da experiência do paciente e uma grande crise na relação médico-paciente. E aí que entra, gente, a publicidade médica antiética, né? As redes sociais funcionam como um atalho para todos esses novos concorrentes. A gente não para de produzir novos médicos, né? Abertura de escolas médicas no Brasil, nós somos recordistas, né? E a percepção de autoridade e conhecimento, ela é distorcida nas redes sociais. As pessoas contratam os médicos com base na quantidade de seguidores e não com base em indicação em critérios técnicos. Então, o problema social, né, e os médicos, eu não digo isso nem com cunho negativo, mas eles se aproveitam, assim como todos os demais profissionais, das redes sociais. Principalmente quem ainda não tem toda aquela história, todo aquele currículo, né, e tantos pacientes acabam usando esse meio para captar, né? Então, gente, nós temos um grande paradoxo nas redes sociais. Quanto mais infrações, mais conversões, né? As condutas que são proibidas pelos conselhos, aí não só de medicina, mas todos os demais, inclusive aí dos advogados também, são os que mais convertem pacientes, né? E esse aqui é o problema, isso que nos traz até aqui com essa mudança nas regras. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, gente. Jurisprudência, né? Vou matar a cobra e mostrar o pau para vocês entenderem que esse problema judicial que eu cito, ele é, de fato, imenso, né? Vamos lá, gente. Publicidade nas redes sociais. Quando ela é ética, ela não gera tantos efeitos negativos. Isso aqui é uma jurisprudência daqui de Minas de 2022, ano retrasado, né? E olha lá no final o que fala. O desencontro entre o resultado do tratamento e as expectativas do paciente não denota inadimplemento. Então, gente, as redes sociais, eu estou fazendo todas essas críticas aqui, eu não sou contra, né? E não sou contra também a publicidade, muito menos a publicidade nas redes. Só que a publicidade antiética, ela causa um tsunami que daqui a pouco cai na cabeça de todo mundo, né? E eu acho que esse ponto ele não foi devidamente considerado, né? Quando essa nova publicidade foi feita desse jeito, né? Repito o termo que eu usei, abrindo os portões do inferno aqui com alguns pontos. Então, gente,
A publicidade ética não traz problemas, né, como citado aí. O problema é que nem sempre a publicidade é ética, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Principais aspectos de afetação quando a publicidade é antiética. Primeiro, desinformação do paciente. Segundo, negligência informacional. Terceiro, promessa de resultado incerta. E quarto, falhas no consentimento. Esses 4 pontos aqui é o que mais prejudica os pacientes, é o que mais causa as condenações, né? Isso causa aumento das crises. Geralmente o gerenciamento das crises é deficiente, o médico não tem uma assessoria para isso, e aí causa judicialização e todos esses efeitos que eu vou mostrar para vocês. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, pessoal. Para onde vão todos esses conflitos? Será que eles vão para os conselhos? Está provado que não. Eu mostrei números aqui. Eles vão para a justiça, né? E lá vão se formando entendimentos judiciais com base nas infrações dos médicos, e aqui eu repito, não infrações éticas são discutidas no Conselho Federal de Medicina dos regionais, infrações legais, porque nós temos leis que se aplicam a essa relação, né? E como eu disse, geralmente nas sentenças os médicos não citam infrações éticas, citam infrações legais. Então é a justiça que trata desses conflitos. Vamos lá, gente. Promessa de resultado incerto. Ela acontece de forma direta ou indireta. Jurisprudência de Minas Gerais. Vamos lá. Vale dizer, em geral, a responsabilidade do médico é de meio, salvo quando há prova de que ele expressamente se obrigou a alcançar um resultado junto ao paciente, como no caso. Gente, médico tem obrigação de resultado? Não, até o ponto que ele promete um resultado. Aí todo mundo tem, é o contador, é o advogado tem obrigação de resultado? Não. E se prometer? Pô, aí ele tem. E nesse caso aqui é o que aconteceu. Restou provado nos autos que o primeiro apelante prometeu um resultado incerto que ao final não se apurou. Então a condenação vem a galope nesse caso. Mais um caso, gente, falha no consentimento do paciente. Geralmente ela acontece quando tem o descumprimento do dever de informação. Geralmente o médico fala assim, não, ele consentiu, até assinou um termo de consentimento. Na hora que a gente lê o termo é bizarro, né? Ele é genérico, ele não traz nada. Então, se o paciente não foi informado, tem vício no consentimento. Jurisprudência gaúcha, FET, essa da sua terra aí. Nessa perspectiva, não há como isentar de responsabilidade a parte demandada, especialmente porque o médico agiu em total desacordo com o dever de informação sobre a cirurgia e os cuidados indispensáveis no pós-operatório. Se não avisou, gente, assume a responsabilidade. Olha o complemento da decisão. Pois a propaganda nos termos em que foi redigida dá a entender pela irreversibilidade da vasectomia realizada. Eu lembro desse caso que eu analisei para fazer esse recorte. Era um outdoor aí em Porto Alegre, prometendo resultado, falando, faça vasectomia com a gente, não tenha filhos nunca mais. Não falava dos riscos, não falava de espermograma depois de tanto tempo e toda aquela ladainha que tem na vasectomia, entendeu? Aí tem pacientes como eu, né, fiz vasectomia muitos anos atrás, nunca fiz um espermograma, né? Daqui a pouco aparece um filho, eu não posso reclamar. Mas eu fui avisado, né? Então a minha queixa ela morre comigo, né? Ela não vai para o médico. Eu fui devidamente avisado. Inclusive, o médico cobra bastante de mim esse espermograma até hoje. Eu acho que morre de medo de eu ter um filho aí, depois reclamar com ele. Mais um ponto, gente, desinformação. A gente vive a época da desinformação, das fake news, né? Então tem muito médico aí praticando fake news em rede social com uma grande má-fé, né? Vamos lá, jurisprudência gaúcha também, né? A maioria aqui é do Rio Grande do Sul. Estou achando que os médicos daí eles justificam a fama, porque a maior quantidade de processos, de condenações, né, FET, está aí na sua terra. Vamos lá. Configurada a falha na prestação de serviço, tanto do médico como da clínica, por não ter observado corretamente o dever de informação, tendo atraído o consumidor com informe publicitário contendo afirmativa inverídica. Nesse sentido, entendo que efetivamente a responsabilidade da parte demandada, na medida que fez propaganda enganosa como maneira de atrair clientes. Aí está o erro, né, gente? A minha grande crítica aqui ao Conselho Federal de chamar de cliente, de falar publicidade e propaganda. Eu, pessoalmente, nunca fiquei muito à vontade com esse nome, né? Publicidade médica. Para mim, tinha que chamar marketing médico ou algum outro adjetivo que não levasse tanto aí para venda, comércio e uma atividade mercantil. Agora, gente, efeitos da publicidade antiética nos tribunais. Eu vou trazer agora os piores efeitos, né? E alguns aqui são difíceis de acreditar, por isso eu coloquei até o número do processo ali. Eu fiz essa apresentação ano passado na USP e teve gente que perguntou se os processos são meus, né? O pessoal já estava olhando torto para mim, pensando, esse advogado deve ser ruim demais. Geralmente é isso que acontece, né? Eles julgam o advogado a hora que vê essas decisões. Mas não são casos meus, né? Nenhum desses aqui. Não falo isso também condenando advogado, né, gente? Obviamente, a responsabilidade aqui, via de regra, é do profissional.
Vamos lá, gente, inversão do ônus da prova, né? Ela não é automática quando o juiz considera uma relação de consumo, né? Nunca é automática. Ela é uma consequência da relação consumerista, quando tem algumas características, né? Mais uma jurisprudência gaúcha, né? Vamos lá, no caso em tela, andou bem a sentença quando acertadamente inverteu o ônus probatório, ou seja, deveria a clínica demandada comprovar a inveracidade dos fatos alegados pelo autor, dentre eles que os resultados do tratamento estético foram plenamente satisfatórios de acordo com a propaganda. Tá vendo, gente? Propaganda, todas essas jurisprudências, só para ficar claro, a condenação foi com base na propaganda, tá? Na publicidade médica. Invalidação do termo de consentimento, gente. Geralmente, quando tem contradições ou até desinformação. Mais uma jurisprudência gaúcha inadmissível que para vender o serviço... Olha essa, gente, é interessantíssima, tá? Isso aqui eu estou falando de desinformação. É o maior absurdo que pode ter na publicidade. Inadmissível que para vender o serviço tenha sido oferecida garantia de 100%, o que não é verdade, e após, quando da contratação, faz assinar um termo onde o ofertado já não se confirma, falando-se em resultado próximo a zero. Então, olha isso, gente. O anúncio, a publicidade na rede social, ela fala, ó, 100% garantido. Agora, na hora que chega na clínica, assina um termo de consentimento falando que o resultado é próximo a zero. E esse médico, gente, ele quer estar protegido por esse termo de consentimento. Pessoal, o que acontece numa relação de consumo quando tem contradição de cláusulas? Vale o que é mais favorável para o consumidor, é claro, né? Então, isso aqui é uma coisa absurda, né? Ter uma contradição desse tamanho. Às vezes não é nem culpa do médico, né? Porque quando entrega também na mão de uma agência de publicidade, a agência de publicidade ela procura ali argumentos, critérios que vão fazer vender, vai naquela compra de palavrinhas ali no Google, né? E muitas vezes o médico não tem tempo de conferir isso, o que é uma irresponsabilidade, né? Publicidade é coisa muito séria. Obrigação efetiva da entrega do resultado. Muito se fala, gente, na obrigação de resultado da cirurgia plástica, né? Essa obrigação de resultado, gente, ela não é propriamente dita a entrega do resultado. Ela implica, né, numa presunção de culpa, cabendo ao médico provar o contrário. Agora, há falhas na publicidade que causam condenações e que o médico tem que, de fato, entregar o resultado, né? Esse aqui é um caso. Essa jurisprudência aqui de Minas, de 2020. No contrato de cirurgia estritamente estética ou cosmetológica, o médico obriga-se a chegar a um determinado fim sem o qual não terá cumprido a obrigação. E não atingindo o resultado prometido, impõe-se ressarcimento de danos materiais efetivamente comprovados, bem como danos morais, decorrentes da frustração da expectativa do resultado prometido. É isso, gente. O médico é obrigado a entregar o que ele prometeu. Por quê? Porque ele prometeu, nada mais óbvio, né? Olha aqui, gente, condenação sem culpa do médico, né? Que é uma ofensa aí à regra da responsabilidade subjetiva. Essa jurisprudência aqui é do ano retrasado aqui de Minas, né? Não havendo provas. Gente, olha a contradição na própria decisão. Essa aqui é interessantíssima. Ela começa bem, né? Não havendo provas da imprudência, da negligência ou imperícia pelos profissionais de saúde, não há o que se falar existência de erro médico. Ok, é isso mesmo, né? Que a jurisprudência tem que falar. Mormente quando as complicações ocorridas decorrem de doença pré-existente da autora e o risco do próprio procedimento. Agora, olha lá no final da sentença o que fala. A informação prestada pelo médico deve ser clara, precisa, não bastante que o profissional de saúde informe de maneira genérica. Olha o termo de consentimento genérico, gente. Ausente a comprovação do consentimento informado, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais. Então começou tudo bem lá atrás, né, falando que não tem prova de imprudência, negligência e imperícia. Esse médico aqui, gente, foi condenado por quê? Por causa da publicidade, né? Uma ofensa aí, uma condenação na mesma sentença que confirma a ausência de culpa. É uma coisa peculiar, mas muito real, tá? Porque a publicidade de fato prometeu e porque não houve informações claras e precisas, né? Então, entende-se aqui que houve uma falha, né, no cumprimento do dever de informação e o paciente não decidiu com consciência. Agora, olha só, gente, condenação sem danos ao paciente. A gente tem uma aberração jurídica aqui chamada presunção de dano, né, para esses casos. Vamos lá, jurisprudência do Rio de Janeiro, de 2022. O cerne das controvérsias recursais envolve a captação de clientes mediante utilização de propaganda com informações duvidosas. Olha aí a falha na publicidade. Por conseguinte, deve responder pela culpa no não alcance do resultado estético almejado pelo procedimento empregado, ainda que reste comprovado a atuação dentro da técnica. Gente, olha isso aqui é de cair para trás também. O médico coloca a culpa no advogado quando ele vê isso aqui, né? Espera aí, o juiz reconheceu
que eu atuei dentro da técnica adequada, mas me condenou? Condenou, cara, porque você não usou a informação adequadamente, induziu o paciente a erro na publicidade. É isso que acontece. Não adianta. O médico ele tem que entender, gente, que a relação dele, as obrigações dele de não ter falha, não ter erro, vai além do ato médico, né? E começa lá atrás na publicidade médica. Mais um ponto, gente, bem crítico aqui: vinculação à expectativa subjetiva do paciente. Isso aqui é uma condenação que não tem dano, não tem nexo de causalidade, não tem culpa, não tem nada, nenhum dos requisitos de indenizar. Olha que absurdo. Considerando a frustração causada ao apelante que realizou 3 procedimentos estéticos sem obter resultados esperados, assim como a culpa do médico, ao não cumprir o dever de informação, isso aqui foi na publicidade também, tá? É adequada a quantia de R$ 40 mil para compensar os danos causados. Impõe-se presumir que o resultado esperado pela paciente e prometido pelo médico é aquele disposto na exordial. Olha o que o juiz fez aqui, gente. Ele falou que o que o médico prometeu e o que o paciente esperava é o que o paciente escreveu na inicial, né? Então, é onde essas falhas na publicidade conseguem trazer a gente. Agora, essa aqui, gente, essa aqui é de cair para trás também. Condenação por ato médico praticado por outro profissional. Olha que interessante, gente. O médico foi condenado por um ato médico que ele nem participou, né? Jurisprudência do Rio de Janeiro, 2022. Pelo panfleto de marketing, verifica-se que as médicas rés atuavam em parceria comercial, oferecendo aos consumidores a segurança de estarem sendo acompanhadas por ambas as médicas, especialmente durante o procedimento cirúrgico. Ambas, portanto, respondem pelas consequências da intervenção cirúrgica. Gente, olha que legal isso. Na publicidade, né, no panfleto de marketing, estava uma médica ela falando assim: eu garanto, eu participo da cirurgia, ó, tá comigo, fica tranquilo. Ela não participou e ela foi condenada a indenizar por conta desse ato médico que ela não participou. Explica isso para o médico, gente. Explica isso para o médico. Eu tive uma dificuldade danada. Foi essa hora aqui, lá na palestra da USP, ano passado, que o pessoal me chamou de maluco. Ah, isso está desatualizado. Não, não está não, de 2022. Isso foi agora, no Rio de Janeiro. Como? Vamos lá, gente. Então, perspectivas com a nova publicidade, gente. Isso aqui eu estou finalizando, tá? E vou passar aqui minha visão final. Eu tenho boas perspectivas, né? Agora faço algumas ressalvas. O Conselho Federal de Medicina deu uma grande liberdade para os médicos. Foi um grande passo aí, um grande voto de confiança, né? Agora, como os médicos vão usar essa liberdade? Sem a liberdade, a situação era crítica, como eu mostrei aqui. Então, é preocupante, né? A gente saber o que eles vão fazer com toda essa liberdade agora. Provavelmente os processos éticos sobre publicidade vão diminuir, agora que pode quase tudo, né? As ações judiciais, e mais grave, a consolidação de entendimentos negativos, né? Provavelmente vão crescer bastante, né? E os médicos terão que mostrar muita maturidade para lidar com isso. Caso contrário, eu faço aqui essa previsão, gente, para os próximos anos, talvez até meses, o Conselho Federal de Medicina pode ser obrigado a rever alguns avanços. Então, gente, finalizando aqui a minha visão, essas mudanças, elas são positivas. Eu vejo com muito bons olhos todos esses avanços aqui que o Conselho Federal de Medicina fez. Mas eu tenho uma preocupação muito grande sobre a forma pela qual os médicos, né, vão pautar essa atuação no dia a dia. Eu acho que nós corremos, nós, os médicos, sobretudo, correm grandes riscos e essa postura deles é que vai dizer como é que a banda vai tocar mais adiante. Pessoal, era o que tinha de apresentação. Érica, eu não sei se teve dúvidas, perguntas, etc. E, tendo ou não, passa a palavra para os colegas aí que quiserem fazer comentários. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Renato. Tiveram alguns questionamentos, eu vou te passar, e aí, ao poucos, que a gente tem um pouquinho de tempo só 11 minutos, mas acho que dá o tempo. Vamos lá. O maior questionamento dos médicos é quanto antes e depois. Como fica o antes e depois e a questão de obrigação de resultado no judiciário? Beleza. Ó, sobre o antes e depois, ele ficou autorizado. Esse ponto aqui é o mais complexo de explicar para os médicos, né? Que eles só ouvem a parte do agora, pode, antes e depois. Vamos lá. O antes e depois, ele tem que ter caráter ético e informativo.
Então, não pode ser aquele antes e depois, friamente, e falando assim, ó, pere comigo que você vai sair disso e vai chegar nisso. Isso é um grande problema, né? Não fala em dor, não fala em recuperação, não fala em risco. Então, ele tem que ter o caráter ético, informativo, não pode ter esse cunho de venda, né? De atração de pacientes somente que o CFM autorizou. Ele tem que ser dentro da especialidade do médico, com RQE, não pode ser pós-graduação. Então, esse médico aí que atua na cirurgia plástica, né? Atua com dermatologia, mas não é dermatologista, ele não pode fazer essa postagem. Ele tem que respeitar, né, a privacidade do paciente, o anonimato, então, teoricamente, ele não pode identificar. Ele tem que trazer informações amplas sobre indicações e contraindicações, evoluções boas e ruins, possíveis complicações. Então, tem que falar que pode morrer fazendo aquela cirurgia, etc. Então, esse antes e depois ele veio com todas essas condicionantes. Tem ainda aquelas questões que eu falei de ter que atender a privacidade e o pudor dos pacientes. Então, gente, tem coisa de péssimo gosto, entendeu? Que tem alguns cirurgiões aí fazendo, tem que tomar muito cuidado. Ô, Ana, qual foi a segunda pergunta? Eu não sei se eu respondi todos os aspectos aí, mas basicamente é isso sobre o antes e depois, né? Ele pode, com muitas ressalvas, e eu não vejo tanta gente preocupada com isso, eu continuo vendo só antes e depois. Qual que foi a segunda parte, Ana? O questionamento, Renato, é com relação à obrigação de resultado. Ele quer saber se, com essa questão do antes e depois, ele pode chegar até essa obrigação de resultado sempre que ele postar sobre o antes e depois, no judiciário, né? Não, não é sempre, tá? Aí vamos lá. O antes e depois, da forma que ele vinha sendo praticado, ele implica em obrigação. Desculpa, era que eu te chamei de Ana, me confundi aqui, tá? Porque eu estou olhando para a Ana, achei que ela que estava com a palavra. O antes e depois, ele é crítico, tá? Muito, muito crítico. Eu acho que é uma das piores coisas que o médico pode fazer. Eu, como médico, não faria nunca isso. Por quê, gente? Por mais que você faça mais bem feito, tentando atender a todas esses requisitos que foram trazidos pela nova resolução, você fala A, as pessoas entendem o que querem, ela entende B, né? Você fala alemão, a pessoa entende caminhão se quiser. E é o que eu vejo acontecendo. A maioria dos médicos que tem muito problema com o paciente é paciente que vem de rede social e são médicos que fazem antes e depois. E eu tive uma conversa com o cirurgião esses dias, cliente meu, ele nem é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, tem até uma certa amizade, aí eu tomei a liberdade de falar isso. Ele não gostou muito não no primeiro momento, depois ele digeriu um pouco a informação e compreendeu. E eu falei para ele, cara, o seu antes e depois é que causa esse problema. Eu já tinha falado isso algumas vezes. E ele teve uma crítica de uma paciente, de alguns dias atrás, e trouxe para mim, falou, Renato, essa paciente está me ameaçando, isso, aquilo, papapá, e trouxe todo aquele caso. E quando eu orientei, eu falei com ele, essa paciente, ela é paciente de rede social, lembro do caso, ela deu problema logo no início, você insistiu em operar, etc. E o que acontece? Quando você posta o antes e depois, a pessoa compra aquela ideia do antes e depois. Então ela fala, olha, hoje eu estou gordinha, cheia de excesso de pele, etc., eu vou ficar daquele jeito. Vou colocar prótese, vou ficar com o peito empinado, vou ficar com o bumbum projetado, sem barriga e tudo. O antes e depois não fala em dor, não fala em recuperação, não fala em risco, não fala nada, gente. Quem já fez essa cirurgia sabe o tanto que é difícil. Então, dando tudo certo, a paciente já está insatisfeita. Não adianta dar um termo de consentimento com letrinhas pequenininhas depois. Ela foi atraída pelo antes e depois. Isso é um perfil de paciente, né? Isso é um perfil. Eu mudei de dermatologista alguns anos atrás, através do Instagram. Qual que é a publicidade que essa dermato fazia? Super informativa. Eu já cheguei lá sabendo quase tudo que eu queria. Então, com uma publicidade que atrai poucos pacientes, mas atrai os pacientes certos, essa dermato deve ter muito pouco problema, porque não vão tantos pacientes para lá, mas os que vão são pacientes com o meu perfil de paciente, né? Então, antes e depois eu acho ele problemático por si só, né? Ele pode causar obrigação de resultado com toda certeza, tá? Com toda certeza. Se o antes e depois vier com fotos que mostrem indicações, boas evoluções, más evoluções, possibilidades de complicações e amplas informações, não, cara, você usou o antes e depois de uma maneira informativa e ética, né? E ninguém vai usar aquela publicação ali contra você para falar que você prometeu o resultado incerto. Agora, eu tenho tido processos em que os pacientes juntam antes e depois apresentado de uma maneira nua e crua. Você está assim, você vai ficar assim. Clica aqui, comprar e marque sua consulta.
isso com toda certeza gera obrigação de resultado e o médico vai pagar caro por isso. É justamente essa questão, Renato, a gente tem alguns processos aqui que o próprio paciente junta antes e depois da internet. Ele procura no Google, né? Imagine ele achar no Instagram do médico um antes e depois, ele vai usar muito mais. Érica, tem um ponto interessante também que algumas pacientes, olha que encrenca, gente, que isso dá. Eu tenho um cliente que posta bastante, né? Ele é super ativo em rede social e ele reposta tudo que as pacientes postam. Às vezes de péssimo gosto, a paciente posta, ele reposta. Gente, eu não sei se eu falei isso na apresentação, o médico, ele responde pela repostagem como se fosse dele. Então, se não atender o pudor, olha que interessante, a paciente faz uma postagem seminua, com algum texto também de péssimo gosto, né? E que não atende ao pudor. Aí o médico reposta. Ele pode responder por isso eticamente, mesmo sendo a postagem da paciente, porque ele responde como se fosse dele. Mas esse médico, Érica, ele posta bastante coisa, né? E olha o problema que ele começou a ter que inusitado. Ele posta o resultado de algumas pacientes, outras pacientes dele vão lá e questionam: olha, eu não fiquei assim, por que eu não fiquei desse jeito? Aí ele tem que explicar que cada paciente tem um biotipo, o antes dela era diferente do seu antes, por isso que o depois é diferente. Ela é 20 anos mais nova, ela se cuida mais, etc. Então, é dureza, né? Esse negócio de ficar repostando realmente é um risco muito grande. Com certeza. Ainda com relação à obrigação de resultado, Renato, quer saber se essa obrigação de resultado, e aí se for outras áreas, não só cirurgia plástica, mas se o profissional ele chega a postar um resultado satisfatório de algum outro procedimento, que seja parto, que seja questão de dermatologista, ou até de procedimento ginecológico, em outras áreas que você poste aquilo ali, um resultado que foi satisfatório de um procedimento que ele fez. Se ele também vai atrair essa obrigação de resultado, já que essas especialidades, em tese, não têm essa obrigação. Vai atrair, é o que eu falei, gente. Qualquer atividade, qualquer especialidade, eu digo mais, gente, qualquer atividade, não é só médico, não. Qualquer profissional aqui no Brasil, com as leis vigentes, que prometa um resultado, ele tem que entregar. Então, se você fizer, jogar na Mega Sena, na loteria da esquina, o cara falar assim, comigo você ganha, você pode judicializar que ele tem obrigação de resultado. Por quê? Porque ele prometeu o resultado. Então, o que atrai essa obrigação de entregar o resultado na cirurgia plástica são outros fatores, igual eu falei, não é a entrega do resultado em si, é uma presunção de culpa, né? Qualquer especialidade médica, qualquer atividade que seja profissional da saúde ou não, seja nós advogados, não sei se que perguntou é advogado, seja você corretor de seguro, fala, ó, se a pergunta for de corretor de seguro, faz o seguro de alguém e garante que a seguradora vai pagar. Faz isso para você ver. Você vai ter que pagar a indenização. Se a seguradora negar com todo o fundamento, você vai ser obrigado a pagar. Por quê? Porque você prometeu o resultado. Ok. Vamos para a próxima, Renato. Com relação a poder falar que pode falar sobre o procedimento que faz, né? Foi permitido, mas quer saber se pode ser específico, aquele que era proibido antigamente de você falar que você é o único da cidade que utiliza aquele aparelho ou que faz aquele procedimento, se essa possibilidade da nova resolução em você divulgar te permite também falar que você é o único que tem naquela região. Você não pode falar que é único, não pode falar que é o melhor, não pode falar que tem resultado superior. Eu falei que a resolução ela desmistificou esses conceitos de concorrência desleal e de qual que é o segundo conceito, gente? Sensacionalismo. E é exatamente isso. Você falar que você é o bom, você pode o paradigma que foi rompido é você poder mostrar suas instalações, você poder mostrar a sua clínica, mostrar os equipamentos, os aparelhos que você tem. Agora, falar que eles são melhores, que eles têm uma técnica melhor do que a outra, etc., isso aí não pode. Ok. O médico, quando ele tem pós-graduação, ele pode divulgar a pós-graduação ou só o especialista com RQE?
Ele pode divulgar a pós-graduação como pós-graduação e como uma novidade. Ele tem que escrever do lado não especialista, né? Antes ele tinha essa vedação, agora não tem, mas assim, pode. Eu acredito que fica até pior, né, para você divulgar essa pós-graduação jogando no especialista do lado, mas essa foi a regra, né, que a resolução trouxe. Então, pós-graduação, pode. Pós-graduado na área tal, fiz pós-graduação disso, aquilo, e do lado em letras garrafais, não especialista. É o que traz a resolução. Tá, ok. Adriana, você levantou a mão sobre sobre o questionamento que foi feito, tem alguma dúvida? Oi, eu tenho uma dúvida aqui. Renato, quando você falou da filmagem no centro cirúrgico, Uhum. eu não entendi bem. Sabe quando aparece o corpo da pessoa, parece que está até bronzeado, sim? Isso é uma técnica que pode ser Sim. como chama? Um aplicativo que faz uma alteração. Isso é proibido também, né? A resolução ela fala imagens manipuladas, né? Eu não tenho certeza se consta a palavra digitalmente, mas eu acho que é só imagens manipuladas. Filtro de aplicativo, tá? Péssimo gosto. E o que eu vejo muito não é filtro, não, Adriana. Eu vejo muito médico que termina de fazer aquela lipo HD, aí tá aquela barriga chapadinha ali, deitada na mesa cirúrgica, eles jogam iluminação indireta, isso é estratégia, isso é cinematográfico, parece que é um diretor de filme, né, de Hollywood. Joga aquela iluminação, passa um soro fisiológico na pele, aquela barriga, gente, nem aquela paciente tem aquela barriga, né? Aquilo é um pós imediato com um jogo de luz contrária que apresenta um resultado que não é dela. E eu tive, Érica, um médico aqui de Minas já que tá tendo uma dor de cabeça danada, deve judicializar e deve chegar aí para você, tá? De uma paciente que está questionando que ela perdeu o resultado da cirurgia em uma semana. E ela está quebrando o pau. E o médico não está aceitando muito. Já falei com ele, olha, é complicado, olha a imagem que ela tem. E ele não está entendendo muito, não está disposto a recuar, conversar com ela. Isso provavelmente vai judicializar. Então, ele manipulou a imagem, e olha que interessante, a gente voltou contra ele mesmo com a própria paciente, porque a paciente, ela não. Aí, qual que é a explicação dele? Não, mas esse resultado não é real, foi só na hora. Caramba, mas você divulgou no Instagram para 200 mil pessoas. Como que não é resultado real? Então, você está enganando, ou você me enganou, e essa paciente é advogada, tá, gente? Ou você me enganou, ou você enganou 200 mil pessoas para atrair paciente. O que você fez? Aí o cirurgião para de responder. Então, gente, isso é uma manipulação de imagens, né? Tem muita gente que usa imagem que não é de paciente dele, pega imagem, banco de imagem aí, tem gente que usa filtro, tudo isso é manipulação de imagem, e tudo isso, gente, desculpa o termo, mas é desonesto. Então, é claro que vai atrair problemas, né, de responsabilidade, não só ética, né? A ética é fácil de lidar, gente, é mais judicial. Eu vi que alguns colegas colocaram aqui sobre publicidade, sobre processos éticos por publicidade irregular, né? A maioria por ignorar os puxões de orelha do CODAM. Acontece que em Minas também, Eduardo, eu vejo bastante isso aqui também. A questão aqui não gera muitas consequências, né? A gente dificilmente vai ver um médico caçado por isso, tomando suspensão de 30 dias, né? Então, essas advertências aí, nada é a mesma coisa. É aquele negócio, né, gente? É igual cometer crime no Brasil. Vale a pena, né? Vale a pena os rios de dinheiro que a pessoa ganha atraindo pacientes, né? É claro que ela não está colocando na conta um efeito a longo prazo que vai chegar ainda, que são todas essas questões éticas e principalmente as judiciais, né? Então, imediatamente ali dá essa aparência de valer a pena, mas a longo prazo, né, certamente não vale. Doutor Renato, vou fazer a última pergunta para a gente encerrar, que nosso tempo já esgotou. Com relação a elogio, ele pode ser divulgado com o nome do paciente ou tem que ter o anonimato? Então, boa pergunta. Eu não tenho resposta, não, gente. Isso aí é uma dúvida que ficou, porque é uma das contradições que eu coloquei numa das primeiras telas aqui. Fala que você pode repostar os elogios. Pô, legal. Então, a paciente faz lá uma postagem falando: Renata é o melhor cirurgião do mundo, olha como é que eu fiquei linda. Como é que eu vou repostar, que foi autorizada a repostagem, atendendo ao anonimato e ao sigilo? É uma boa pergunta, só que essa pergunta tem que ser feita para mim, porque
É uma dúvida que todos que leram a resolução, inclusive, mandaram um material super legal no grupo, que tem os códigos, tem os artigos ali comentados, né? Eu até procurei essa resposta lá e não encontrei. Eu vou até suscitar dúvida, porque eu já ouvi essa pergunta algumas vezes e, infelizmente, eu não sei de quem que é a pergunta, eu não tenho essa resposta, tá? Porque é uma dúvida minha também. Influencer, né? Pode contratar influencer. Qual que é o sentido, gente, de eu contratar um influencer ou permutar uma cirurgia pela divulgação de uma... Como é que chama aquela Vanessa, alguma coisa, aquela mais seguida, esposa de um cantor? Virgínia, alguma coisa o nome dela. Aí eu vou fazer a lipo da Virgínia, né? Pô, ela tem 5 milhões de seguidores ou 10 milhões, sei lá. Qual que é o sentido se tem que respeitar o anonimato, não posso fazer repostagem? Então é uma dúvida que realmente fica. Eles avançaram em alguns pontos, mas mantiveram outros que eu concordo que são importantes, né? Mas levaram isso também para as redes sociais. Então, como é que atende ao anonimato na repostagem do elogio? Também tem essa dúvida, infelizmente, não consigo te responder. É claro, né, eu poderia tapar ali igual alguns fazem, só que perde um pouco de sentido, principalmente quando você, a orientação, inclusive, eu não sei se quem perguntou foi advogado, quando o meu cliente pergunta, Renato, como é que eu reposto o elogio e respeito a essa regra do anonimato? Aí eu falo assim, coloca ali uma carinha feliz, um emoji, tampando que é um paciente. Aí o médico fala, mas perdeu totalmente sentido, cara. Quem que vai falar que isso é uma postagem verdadeira ou eu que não fiz aqui? Pois é um problema que eu acho que CFM, Codam e essa turma tem que responder para a gente. Permitiram sem permitir, na minha opinião, porque o que gera essa autoridade é eu mostrar. O FET faz um elogio para mim, entendeu? Eu quero colocar que o FET fez um elogio. É isso que vai me dar autoridade. Não alguma coisa que eu possa ter feito aqui no perfil fake meu que ninguém sabe quem é. A contratação do influencer é a mesma coisa, né? O que vai trazer essa autoridade é o influencer. Eu tenho uma pergunta melhor do que a sua, na verdade, tá? Se eu respondo, olha só que interessante, gente. Se eu respondo pelas publicações do paciente como se fossem minhas, como é que fica o anonimato, hein? Se o paciente posta e eu respondo por essa postagem como se fosse minha. Então, o paciente me ferrou, né? Porque o paciente vai postar colocando emoji na própria cara. Então, realmente, gente, assim, eu não quero apedrejar o CFM, todos os órgãos que participaram, não pode ficar parecendo isso, mas são questionamentos que a gente tem que fazer, até para a gente conseguir evoluir. Eu valorizo demais, tá? Ninguém valorizou tanto quanto eu, embora possa não parecer por trazer todas essas críticas, mas são críticas construtivas, tá? Eu acho que a resolução foi fantástica e eu não desvalorizo todos os avanços, né? E, inclusive, trazer a publicidade médica para o século XXI, a gente estava no século XV, eu não desvalorizo isso. Eu só faço as críticas que têm que ser feitas, porque realmente algumas coisas não fizeram sentido nenhum e quem tem que sanar essas dúvidas, infelizmente, né? Aliás, felizmente não sou eu, né? São aí as autoridades da classe médica que vão ter que ter muita competência, ainda mais do que tiveram para fazer resolução, para sanar todas essas dúvidas. Com certeza, Renato, que a gente vê que tem muita brecha, né? Tem algumas dúvidas que a gente vai ter no nosso dia a dia com o atendimento cliente, o associado, né? E aí a gente vai tentando ao máximo esclarecer, suscita dúvida para o CFM também, que tem essa possibilidade, para a gente prestar o serviço de melhor forma para o nosso associado e cliente, tá? Renato, eu vou te agradecer imensamente pelo seu tempo, foi muito esclarecedor. Todo mundo tinha um pouquinho de dúvida com relação à resolução e foi assim bem claro que você passou para a gente, com todas as críticas, com todos os detalhes, né, da resolução e com certeza vai ajudar bastante todos os advogados e até os corretores que estão aqui presentes que acompanharam a live. Muito obrigada, doutor Renato. Bom, Érica, eu que agradeço pelo espaço e oportunidade, fico lisonjeado de, no meio de tanta gente boa, né, os representantes da ANADEM, você ter essa oportunidade de falar para vocês. Como eu falei no início, gente, eu não estou aqui para ensinar, eu estou, na verdade, para dividir as minhas dúvidas, que são muitas, né, igual eu estou mostrando para vocês, eu não me atrevo a responder todas as perguntas, porque eu tenho dúvidas também. Felizmente, a maioria das perguntas aqui eu soube responder, mas tem muitos hiatos aqui, nessa resolução, né? Obviamente, ninguém é perfeito e o Conselho Federal não seria para tratar de um tema tão complexo. Eu queria me colocar à disposição, pessoal, de todos vocês para mais dúvidas, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui no chat,
meu WhatsApp pessoal. Quem tiver mais dúvida, né, a gente tem que encerrar, até porque tem a outra lá. Barreto já cascou fora, eu vou também, porque eu quero ver a outra que vai ser bem interessante. E vou deixar meu telefone, quem tiver dúvidas, tá por aqui, pelo Instagram, pode mandar, vou ter o maior prazer em colaborar com vocês, advogados, corretores, médicos, quem quiser dividir experiências e dúvidas, vai ser um prazer. Muito obrigado, Mônica, Ana e todos vocês pela paciência e colaboração e também pelas perguntas. Boa noite para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. Em nome da UCA, a gente agradece a participação de todos. Muito obrigada e um excelente descanso para todos. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Um abraço.